Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. E eu queria refletir hoje sobre a importância de você não misturar símbolos religiosos que mexem com as emoções das pessoas, símbolos políticos também, né, no meio de causas e objetivos, né? Por quê? Porque isso pode atrapalhar muito e trazer muito azar, né? Justamente por quê? Porque esses símbolos, seja de pessoas políticas ou religiosas, né, esses símbolos invocam emoções muito fortes nas pessoas a ponto de elas depositarem suas esperanças, seus sonhos, às vezes, em você, porque você carrega esse simbolismo religioso ou esse simbolismo de uma figura política que de verdade você não é, né? Então, por que eu digo isso? Porque eu estava vendo aqui agora, né, que uma das pessoas que estava ajudando a organizar a campanha do Lula para a presidência, ele tinha um nome chamado Marcola e ele se demitiu, né? Ele mesmo se demitiu, pediu para sair, né? E eu pensei, isso é uma estratégia política brilhante para o momento que nós estamos vivendo agora, porque o cara tem como um auxiliar de campanha, né? Na campanha dele, um cara com o nome de Marcola, e Marcola, quem pensa no nome Marcola se vai pensar, obviamente, no Marcola, né, que é líder, eu acho, do Comando Vermelho do PCC, vai olhar para a campanha do Lula e vai falar: se eu quiser ajudar o Lula, vendo que os Estados Unidos agora, o Império Ocidental, está querendo combater o Comando Vermelho do PCC como facções terroristas, né, grupos terroristas. Se eu quiser ajudar o Lula a ser presidente no meio desse cenário, eu não posso estar na campanha dele com o nome de Marcola. Então é melhor eu sair para não prejudicar a campanha dele, porque senão depois vai abrir brecha para dizer que o Comando Vermelho, o PCC, né, conseguiu dar vitória para o Lula, né? Que inclusive tem até um cara que ajudou ele na campanha dele, que tinha o nome de Marcola, que por coincidência é o mesmo nome de um líder do Comando Vermelho do PCC lá, que está preso no presídio federal, porque é um grande criminoso, certo? E a mesma coisa é o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal Federal, por ele ser uma instituição séria de juízes, né, ele não pode ter figuras que invocam pessoas com nomes religiosos, que invocam emoções religiosas das pessoas. Por isso eu disse que nós não aceitaríamos um ministro do Supremo com o nome de Messias. Justamente por quê? Porque as pessoas que são manipuladas e movidas por essa crença, por essa fé em Messias, vão querer justamente depositar suas esperanças, seus sonhos, coisas impossíveis à vez nessa figura do Supremo Tribunal chamado Messias, porque vai achar que Deus colocou lá e vai criar toda uma ilusão na cabeça dela. E da última vez que nós tivemos um presidente que invocou, que era o Jair Messias Bolsonaro, que invocou esse nome de Messias, tentou ser conhecido como Messias, acabou levando milhares de pessoas que eram religiosas, que acreditavam no Messias, acharem que ele era o Messias e, por consequência, entrarem no Supremo Tribunal, nos três poderes e tentarem destruir o nosso sistema. Que sem o nosso sistema, nós não teríamos sociedade, porque o sistema é a base da sociedade, porque o sistema é hierarquia. Não existe sociedade sem hierarquia, certo? Então, essa mesma figura que o manual, né, que os nossos pais que construíram o Ocidente, que controlam o sistema, nos deixaram e nos ensinaram através da Bíblia, né, que esse é o manual para a gente entender como as coisas funcionam, como o sistema funciona, que o último que tentou se apresentar como rei, como Messias, como uma figura religiosa, acabou com a mão no prego. Depois tentaram colocar um presidente com esse mesmo nome de Messias, apresentando-se como Messias, acabou levando as pessoas a invadir o Supremo Tribunal, né? E, do mesmo jeito, é um erro você, sabendo que o Brasil está sendo encurralado por ter facções criminosas consideradas terroristas, como o Comando Vermelho, o PCC, pelos Estados Unidos, você, no momento de campanha política, você ter no seu grupo uma pessoa com o mesmo nome, uma pessoa que está numa facção criminosa. Você invocar esses nomes, esses símbolos, seja dessas pessoas políticas ou religiosas, no meio do seu movimento, pode trazer muito azar, certo? Por quê? Porque trazer o nome de Messias está
está escrito no manual que os nossos pais que construíram o nosso sistema que vivemos hoje, sem o sistema não existiríamos, né? Nos ensinaram que aquele que tentou se apresentar ao ser como Messias, entidade religiosa, acabou com a mão no prego, acabou morto pelos impérios, visto como líder de facção, né? Então, a mesma coisa acontece no dia de hoje, né? O mesmo manual que nossos pais deixaram para nós, que é a Bíblia, de como funciona o sistema, quando vai haver evoluções, revoluções, essas coisas, que a Bíblia diz que nós estamos, se você for olhar e comparar os textos, o comportamento daquelas pessoas nos textos nos dias de hoje, nós estamos nos dias de Samuel, onde o povo quer acabar com a corrupção, diz que o juiz da sua época é corrupto, quer acabar com a corrupção pedindo um rei, e pede para a entidade religiosa deles lá, o profeta, que é o rei, mas aí eles vão ter o rei, mas o direito sobre o rei neles, o direito do rei sobre eles vai ser dono dos filhos deles, os filhos deles vão ser escravos e vão lutar nas guerras do rei, né? E vai herdar toda a riqueza deles. A mesma coisa nós vivemos nos dias de hoje. Aquelas pessoas que se apresentaram na política como nome de Messias, né? E não são, hoje estão fazendo seus servos e discípulos buscarem ajuda, quererem um rei como os Estados Unidos, dizendo que a Suprema Corte e os juízes, que é o nosso maior nível de poder hoje, é corrupto, vende sentença. Só que aí os Estados Unidos vai vir no papel de rei para salvar eles? Não, não. Vai lutar contra o Supremo Tribunal por causa deles, mas os filhos deles vão ser usados na batalha, na guerra, vão ser linha de frente, certo? E eles, no papel de rei, vai ter direito sobre essas pessoas que pedem ao rei ajuda, vai ser dono de todas as suas riquezas, as suas terras raras, certo? Então nós estamos vivendo o período de Samuel, né? Posso dizer sim, sem nenhum medo, né? Então você invocar figuras, símbolos religiosos que mexem e manipulam muito as emoções das pessoas, você está trazendo para a sua vida de consequências que você não pode medir, que você não pode controlar. Não se invoca símbolo religioso na política, na ciência. A política, ela tem que entender que a religião, a crença fica dentro da sinagoga, dentro do templo, mas nas instituições judiciárias permanece a lucidez, certo? Então, do mesmo jeito que não é legal você colocar numa Suprema Corte pessoas que invocam símbolos religiosos como o nome de Messias, você também na sua campanha política não pode invocar símbolos, nome que representa lideranças de facção criminosa. Porque, querendo ou não, quem pensa em Marcola e é contra a facção criminosa vai pensar na facção criminosa. E vai ligar as duas coisas e vai falar que não é coincidência. Se o Lula ganhar é porque tinha Marcola na campanha e Marcola representa o PCC, o Comando Vermelho. Aí os Estados Unidos vão usar isso como brecha. Então, invocar, colocar, deixar esse tipo de nome no meio da sua campanha, que invoca esse tipo de sentimento, né, dentro da política ou dentro do crime, não é uma boa ideia para você, visto o cenário real em que você está envolvido. Se eu tenho um cenário real que está envolvido as facções criminosas, PCC e Comando Vermelho, como lideranças terroristas, na minha campanha política eu não posso ter ninguém que tenha nome parecido com o líder ou integrante dessa gangue, porque vai parecer que eu estou tendo vínculo com eles. A estratégia política não é a melhor opção. E aí você pode fazer o que você quiser, claro, mas como eu sempre digo, tudo tem consequência. Todas as nossas escolhas trazem consequência. Do mesmo jeito que invocar um presidente com o nome de Messias levou quase à destruição do Supremo Tribunal Federal e nas nossas instituições de poder, chamar um cara chamado Marcola, que tem o mesmo nome de um líder de uma facção criminosa que o Império quer combater, colocar esse nome na sua campanha é trair o Império para destruir sua campanha. Então não é uma escolha inteligente. Pelo menos eu não vejo dessa forma, certo?
E a nossa vida, ela não é diferente, o nosso sistema ele não é diferente do filme Expresso da Manhã. Porque como no filme Expresso da Manhã não há vida fora do sistema, não há vida sem hierarquia, não há vida sem ordem, sem cada um fazer a sua atividade pré-determinada, do mesmo jeito que não há vida fora do sistema, só há vida dentro do sistema, porque existe essa hierarquia, esse comando, né? Então, essas pessoas que usam esses símbolos religiosos, invocam esses símbolos aí para lidar com política, devem saber que o fim é o mesmo para todos. Do mesmo jeito que Jesus tentando invocar o Messias terminou com a mão no prego, para você não seria diferente. Não seria diferente você ser preso, né? Então, senhoras e senhores, essa é a minha visão sobre o sistema, né? Porque eu aprendi com o sistema desse jeito, né? Cresci na escola com tempo integral na escola, aprendendo, estudando cada movimento do sistema, como o sistema funciona, porque sem o sistema nós não vivemos, sem o sistema não tem hierarquia, não tem como você eleger um deputado, um vereador, um governador, não tem como você exercer a economia, não tem como você exercer nada, porque o sistema ele é a base da sociedade. O sistema ele é a consequência da união da sociedade, das nações, dos grupos. E a partir dessa união gera-se uma hierarquia, e toda hierarquia é um sistema. Por isso nós temos sistema de saúde, sistema judiciário, sistema, né, de defesa, sistema econômico, né, sistema educacional. Por quê? Porque todo sistema só existe com hierarquia. Por quê? Porque a hierarquia é o próprio sistema. Por isso nós nunca vamos aceitar nenhum candidato à presidência que seja antissistema. Porque sem o sistema que domina toda a fonte de conhecimento, graças ao sistema hoje você tem acesso a uma biblioteca, a maior biblioteca do mundo, que é a inteligência artificial, porque o sistema produz condições para isso acontecer, o sistema produz inclusive as revoluções quando precisa se reinicializar, surgir como um novo sistema, uma nova ordem econômica. Então, nós não vivemos sem o sistema. Fora do sistema não há vida, né? Então, como no filme Expresso da Manhã, nós dependemos totalmente do sistema para viver, certo? Tudo na sua posição pré-ordenada. Cada um fazendo a sua função. Esse é o sistema. O corpo humano é o sistema. O cérebro é a hierarquia, o corpo, o motor que domina todo o corpo, né? Então eu vou terminar esse vídeo aos 13 minutos e 33 segundos, justamente porque 13 é o número das famílias, 13 famílias que dominam o mundo. Também nasci em 13 de novembro, um número importante, 33 segundos, porque foi a idade que Cristo morreu. E todos aqueles que apresentam como Messias, como antissistema, jamais chegariam lá à posição de poder sem o sistema, porque o sistema criou tudo isso, deu visibilidade para você, criou ferramentas para você ter visibilidade, portanto chegar ao poder. Sem o sistema nada é possível.